O ensinamento de Jesus, descrito como Sermão da Montanha, às margens do Mar da Galileia, lugar belíssimo, eu tive já o prazer de estar lá, muito encantador. E ali Jesus reúne milhares de pessoas, homens, mulheres, senhores e senhoras, talvez, provavelmente crianças também. E ele começa a implantar uma nova visão. Uma visão que, de fato, vem concretizar aquilo que já era aguardado há tantos anos, já que o povo judeu, desde a sua libertação do Egito, a conquista de Canaã, e durante todos os processos de mudanças, sejam eles vividos em cativeiros, ou até mesmo na liberdade que Deus o concedia, fazendo com que a idolatria fosse quebrada em seus corações, e eles entendessem o poder sobrenatural, único do nosso Deus, tudo veio convergir em Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. E ali Jesus apresenta, talvez durante alguns dias, vários ensinamentos. Inclusive, eu quero como dica de leitura, apresentar o livro de John Stott, a mensagem do Sermão do Monte, contra a cultura cristã. É um livro que eu já li várias vezes, sempre consulto, e sem dúvida vai ser uma excelente leitura para o seu crescimento, ok? Mas meus irmãos, digamos que Jesus, ele apresenta essa ética fascinante, uma ética que sai apenas de uma oratória, mas é muito, não apenas boa de degustar, mas ao mesmo tempo traz clareza ao entendimento de quem escuta. E Jesus, nesse Sermão do Monte, que são 3 capítulos, onde o evangelista Mateus apresenta, no capítulo 5, 6 e 7 do seu livro. Durante esse Sermão do Monte, Jesus também fala sobre as bem-aventuranças, lembram? Macários, felizes os que choram, os pacificadores. Mas vocês já perceberam como termina o Sermão do Monte no capítulo 7? Com a história de 2 construtores. 2 homens que tiveram a oportunidade de erguer a sua casa. Um sendo mais detalhista, um acreditando na eficácia de ouvir, aprender e praticar, investiu em cavar, realizar uma fundação, digamos com a concretagem como plataforma para apenas em seguida levantar ali uma casa. Diferente do segundo, que pelo desejo de viver resultados rápidos, de ver de forma concreta o que desejava, esqueceu da fundamentação e ergueu aquela casa sobre a areia. Jesus não poderia ter finalizado o Sermão da Montanha de forma mais bela, a não ser trazendo uma comparação, uma conjectura, uma aplicação familiar. Por quê? Nós só estamos aqui porque houve uma família que Deus escolheu e não errou, que me presenteou e que te presenteou. Nós só estamos aqui porque é uma história, sabe? Antes de nós, dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e aí por diante, que nos permite estarmos aqui. E Jesus sabia que toda a ética do reino, se não fosse em primeiro lugar vivida em casa, vivida nos relacionamentos, em primeiro lugar com Ele e depois com o próximo, não teria o seu poder eficaz para transformar vidas. Eu quero desde já fazer uma pergunta, para que haja uma autorreflexão aqui entre nós. Será que nós temos usado todo o nosso potencial, nosso poder de criatividade, nossas habilidades, nosso senso crítico para construirmos famílias felizes e saudáveis? Pois é essa a razão que Deus nos escolheu. Em certa celebração, terminava de pregar e vinha aqui próximo ao palco uma senhora chorando muito, e ela se apresentou, ela disse que tinha um filho, estava muito preocupada porque o filho estava com data marcada para casar. Contudo, ela tinha certeza que aquele casamento não seria bem sucedido, porque eles, durante todo o tempo de namoro, durante o curto tempo de namoro, para ser bem sincero, durante o tempo de noivado, eram muitas agressões verbais. E nós sabemos que há uma potencialização. Se existem agressões verbais em um relacionamento de namoro, tem uma grande possibilidade de existir agressões físicas, psicológicas, quando se casa. E ela muito preocupada, eu me sensibilizei com ela, e disse, mas o que está acontecendo? E ela foi sincera, ela disse, não, meu filho está com 30 dias para casar, e eu sei que vai ser um desastre esse relacionamento.
Eles não nasceram um para o outro. Um quer morar num canto, outro quer morar no outro. Um quer estar em uma igreja, o outro quer estar em outro lugar. Só vai ter o casamento porque eu tomei a frente para fazer todas as decisões, para escolher tudo. E eu disse: minha irmã, o que lhe falta? Aconselhar o seu filho a adiar esse casamento, a colocar um pouco mais à frente, orar um pouco mais, porque o que está em jogo é o seu futuro. Pasmem, eu nunca esperei ouvir isso daquela mãe. Ela olhou para mim e disse: mas pastor, a festa já está toda paga. E naquele instante, eu vi uma mulher sofrendo, porque não está investindo todos os seus recursos, toda a sua alta administração. Talvez ela fosse até uma promota de casamento, não sei, que ela tomou a frente e resolveu tudo. Mas ela não estava usando todas as ferramentas que Deus a deu para ela construir uma família saudável, uma família forte. Meus amados irmãos, nós estamos juntos aqui. E o que vai marcar essa celebração, o que vai marcar essa mensagem, é o poder restaurador de Deus. Creia no que eu vou falar espiritualmente. Na autoridade do Espírito Santo, nós estamos aqui para receber uma nova oportunidade de fazermos diferente a partir de hoje. Hoje. Pensar o que está sendo feito errado. Jesus os pegou ali, não com a proposta aristocrática, que eles pudessem entender que eram mais privilegiados por serem judeus. Jesus não os pega ali para ensinar as bem-aventuranças, dizendo: olha, são 8 bem-aventuranças, então você pode ser uma delas, você pode ser outra. Não, Jesus os pega e diz: é possível que vocês adotem a filosofia do meu reino, é possível que vocês escutem e pratiquem a minha palavra, porque tudo isso é feito no auxílio do Deus Todo-Poderoso, que nos ama e não apenas é o maior interessado por nossa felicidade, mas é engrandecido por todas as nossas vitórias. Então, quando a promessa do Senhor se cumpre em nossa vida, quando nós o obedecemos e acertamos e dá certo, o resultado é positivo. Olha, eu quero lhe falar uma coisa: toda a criação glorifica o nome do Senhor. Isso é maravilhoso para o nome dele. Abra sua Bíblia, por favor. Final do Sermão da Montanha. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 28. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Detalhe: e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Você crê que Deus tem poder de transformar a nossa vida hoje? Então peça ao Senhor: Pai, fala comigo agora. Deus, nós estamos em Tua presença e Te suplicamos humildemente, porque apenas em um ato sobrenatural Teu nós podemos ter o nosso caráter moldado enquanto ouvimos a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, ó Pai, vem com a mensagem de poder, de restauração, de ânimo, mas também com as devidas mudanças e transformações. Pai, nos colocamos aqui apenas como singelos facilitadores, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado, e haja restauração, cura, libertação e salvação em nosso meio, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, não se faz necessário que sejamos exímios engenheiros, conhecedores, sabe, de detalhes da construção civil, para entender que toda obra começa pelo alicerce. Nós vemos aqui 2 exemplos.
O primeiro exemplo de um homem que decidiu fazer uma construção, mas antes de qualquer coisa começou a cavar. Começou a perceber que o mais importante ali não era mostrar aos outros que a obra estava quase pronta, não era ter o resultado rápido, imediato, mas era cavar, era dar sustentabilidade, força, resistência para se erguer uma casa. Enquanto que um segundo, levado por um mal terrível, pós-moderno, mas vejamos que tão antigo, milenar, pois já fazia-se presente na vida dos discípulos de Jesus. Queria resultados rápidos, queria celebrações rápidas, queria decisões rápidas. Você é mais intenso, queria se entregar rápido. E aí nessa entrega, nesse desejo de sensações imediatas, sabe? Sensações fáceis, sensações dominadoras, mas ao mesmo tempo rápidas, ele esqueceu dos grandes prejuízos que teria se viesse uma grande chuva. E ambas as casas tinham sido construídas à beira de um rio. Então, mais dias ou menos dias, iria vir as lutas. E a primeira lição que eu quero falar para você: se existem milhares de famílias representadas aqui, se existem milhares de corações aqui representados, todos nós parecidos, idênticos um com o outro em um fator: todos obras inacabadas, amém? Todos imperfeitos, todos carecendo da graça do Senhor, todos necessitando ouvir a voz do Espírito para não cairmos no engano do nosso coração. Se tem algo que todos nós aqui enfrentamos, são as lutas em nossa vida, as tribulações, os desafios. Mas vejamos que o que tornou diferente aqui, o resultado, que para um foi tão agradável, passou-se a chuva, os rios baixaram, os ventos pararam, e aquela casa continuou. Mas no outro lugar, na outra casa, as chuvas também cessaram, os ventos pararam, os rios secaram, mas aquela casa não continuou erguida. As casas citadas enfrentaram o dia da prova. Independente se construímos sobre a rocha ou sobre o chão, a chuva vai vir. E diante dessa casa, sabe, dessa vida que nós temos, que nós estamos em primeiro lugar nos relacionando com Deus, depois com o próximo, nós precisamos acreditar que fará toda a diferença se Jesus não for apenas um ícone religioso que eu e você admira, ao ponto de sairmos todos os dias, todos os domingos da nossa casa para vir uma celebração, ao ponto de sairmos durante a semana para ir para um pequeno grupo, ao ponto de 2 vezes no calendário no nosso calendário celebrarmos o seu nascimento e a sua morte de cruz. Mas se tudo isso não estiver em concordância com Jesus, que faz com que eu o traga vivo em mim, pois morro a cada dia para mim mesmo, eu não revelo que o túmulo está vazio. O ateísmo prático faz com que pessoas de fato digam que Deus existe, que Jesus existe, mas não permite que Ele venha ser o Senhor da nossa história, que Ele venha ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Então, meus amados irmãos, se nessa primeira casa nós vemos que o Senhor nos ensina, portanto, quem ouve estas minhas palavras, versículo 24, e as pratica, é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E diante daquele segredo, diante da possibilidade, da sensibilidade de ter se construído a sua casa sobre a rocha, chamada Jesus Cristo, foi necessário enfrentar as grandes lutas. Percebam, Deus colocou hierarquias em nossa casa, em nosso lar. Isso não mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos peças fundamentais em nosso lar, amém? Em nossa história. Mas entenda, eu preciso me conscientizar disso, como marido que tem uma mulher, uma esposa maravilhosa, como pai de uma filha de 1 ano. Todos os meus atos de obediência ao Senhor serão reverberados em meu lar. Todos os meus atos de promiscuidade, pecado, sujeira, decisões precipitadas, também trará fracassos à minha família.
Então, a partir do momento que eu vejo que dentro da minha casa e aqui, talvez tenham pessoas que moram sozinhas, mas você não está morando na rua. Eu espero, mas se tiver um morador de rua aqui, seja muito bem-vindo, é bom estarmos juntos, mas eu acredito que a grande maioria tem um teto, tem um lar, e você ali não está sozinho, tem pelo menos 3 pessoas ali dentro com você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como nós temos avaliado isso? A presença do Senhor. Certa vez eu li alguém falar que, de fato, nós somos quem somos quando estamos sozinhos. E nos tornamos mais tolos ainda quando nos esforçamos para esconder de pessoas aquilo que Deus já sabe, aquilo que Deus viu, aquilo que Deus presenciou. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nesse ensinamento que Jesus nos traz é que ambas as famílias irão receber, irão usufruir ou serão prejudicadas, terão sucesso ou fracasso das nossas decisões, da nossa sintonia ou do nosso afastamento de Deus. O sábio investiu tempo em cavar, o tolo só quis edificar. O tolo quis mostrar aos outros que ia fazer uma grande construção. E aí, como tem andado a tua vida? Se nós somos daqueles que tomamos decisões precipitadas, que em um curto tempo já nos entregamos a outra pessoa, é minha vida, é minha razão de viver, meus amados irmãos, os insensatos agem assim. Mas para quem, antes de tomar qualquer decisão na vida, antes de qualquer decisão, diz: Senhor, nada é tão oportuno se não tiver o teu apoio. Nada é tão revolucionário, nada vai ser tão grandioso para a minha vida se o Senhor não concordar. Amém, igreja? Se o Senhor não apoiar, porque é essa reflexão que tem que vir de um sábio. É essa reflexão que tem que vir de alguém que não quer ter prejuízo, que não quer investir em um palácio que não vai aguentar a primeira chuva, os primeiros ventos que venham fortes, os rios que vão se encher e tentar destruir. O insensato não pensava nessa possibilidade. Escuta, o insensato desconsiderou as lutas. E essa minha palavra não é de forma nenhuma pessimista, mas é realista. Se você está vivendo um momento de alegria, amém. Mas não deixe de viver, se brevemente vier um momento de luta em tua vida, porque virá. Mas eu deixei a melhor notícia para o final, amém? Se você está vivendo um momento triste em sua vida, não desista de viver. O momento bom do Senhor está prestes a chegar, porque é assim a nossa vida. E meus amados irmãos, aqueles que Deus colocou ao nosso lado, devem ser a representação do ide do Senhor Jesus, da grande ordem que Ele mandou para mim e para você: ide, fazei discípulos de todas as nações. Você está casado? Deus colocou uma esposa em tua vida para que você possa discipulá-la, possa fazê-la mais parecida com Jesus. Você tem filhos? Teus filhos são os teus discípulos. Você está inserido no mercado de trabalho e tem pessoas ali que você pensa, você tem reuniões estratégicas, você consegue contribuir para o nome da empresa crescer, sabe? Vocês estão articulando tudo para que mesmo diante da crise não perca-se a rentabilidade. Amém? Lembre-se também, você está ali como missionário no mundo corporativo, como representante nosso, para levantar a bandeira de Cristo Jesus. Porque os outros irão imitar o que eu faço, Vamos assistir atentamente esse vídeo que vai aparecer aí agora. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Você vai ser
Lights at him! I don't think so! Did you see his back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came! He doesn't know anything to me! What's wrong with you, Harry? Stop crying! Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! O que eu e você mais valorizamos trará repercussões à nossa casa, amém? O que nós mais valorizamos, o que nós mais queremos. O dia da luta vem, as tribulações vêm, mas o que fará toda a diferença é a base que nos segura. E aqui continuando, e aí a gente já, depois de entendermos que o sábio procurou não ir pelo imediatismo, pelos resultados rápidos, não perder o senso de urgência, mas quis se alinhar com a vontade de Deus. Em segundo lugar, no versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados irmãos, olhando para mim, olhando para você, é impossível que qualquer pessoa consiga identificar se a minha vida e a tua vida está construída na rocha que chama-se Jesus Cristo ou não. Não dá para perceber, a não ser que venham as lutas. Cristão só revela que de fato é cristão, é seguidor de Jesus, quando vem as provações, e essas provações não são capazes de destruí-lo, porque ele está na rocha que é Jesus Cristo. Cristão só é cristão quando não é destruído, quando vem as tentações, porque ele está alicerçado na rocha que é Jesus. Um cristão verdadeiro, genuíno, não perfeito, pecador, mas temente a Deus, que crê no poder de Jesus Cristo, só revela que de fato é cristão quando enfrenta o luto e não é destruído, porque está edificado na rocha que é Jesus. E esses são os ventos que vêm sobre a nossa vida, são as chuvas fortes que vêm sobre o nosso viver, são os rios que transbordam, provações, tentações, luto. Quer razões piores para desanimar? Mas nenhuma delas são capazes de nos destruir quando nós estamos tendo a nossa vida construída em Jesus Cristo, quando nós cremos que o meu Deus é o responsável por todas as coisas, o meu Deus não permite que eu seja tentado além do que eu possa suportar, o meu Deus não vai permitir provações em minha vida, que venha trazer males, que venha trazer sequelas, que o meu Deus não vai deixar que eu perca na minha vida pessoas preciosas, e que um dia não esteja com elas por toda a eternidade nos céus. É esse o entendimento. Sempre em nossa vida existirão os efeitos das grandes chuvas, e aqui eu citei 3 apenas. Segundo essa parábola de Jesus, só se conhece um cristão de verdade na hora da luta. Só se conhece se a minha vida e a tua vida está alicerçada na rocha, diante da dificuldade, diante da provação. Quem passasse por aquelas 2 construções não seria capaz de forma nenhuma identificar. Mas por fora, meus irmãos, é fácil mostrarmos que estamos bem. Por fora é fácil nos esforçarmos, prestarmos um pouco mais agradável, bonito, seja o que for. Basta apenas você usar uma bolsa original, viu? Da Chanel, você mulher, original. Que já vai de repente aumentar o seu conceito para algumas mulheres. De repente para você homem, uma blusa também original. Que pirata tem, né? Terceirão, essas coisas todas. Uma original de alguma marca famosa. De repente vai aumentar o teu conceito para os outros. Mas o que adianta?
por fora, uma beleza tão grande, se todas as tentações que se levantam destrói o nosso relacionamento com Deus? O que é que adianta uma beleza tão grande por fora, palácios erguidos, que não resistem ao momento de provação, que não resistem ao momento de luta, momento de luto? O que Jesus está falando aqui, olha, vocês precisam ouvir, vocês precisam associar, mas vocês precisam o quê? Praticar. Os alicerces da nossa vida estão ocultos até que venham as lutas. Então, a tempestade revelará se a minha vida, se a tua vida está na rocha ou não. E em nome de Jesus, nenhuma tempestade irá nos destruir, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. De acordo com Jesus, nenhuma confissão de fé, se não for evidenciada através de atitudes, valerá a pena. É viver o cristianismo, é mostrar que há um Redentor, há um Senhor sobre a minha vida, e que eu obedeço não com medo das suas punições. Esse não é um princípio motivador para obedecer a Deus. Eu obedeço porque Ele tem o melhor para mim. Eu obedeço porque Ele tem me guiado. Olha o que o restante do versículo fala. Todos estavam maravilhados porque Ele falava, pois tinha autoridade. O que Ele decretou ali como sendo correto para fazer, era de fato, é de fato correto, porque Ele tem credibilidade. O que vale mais a pena é a nossa vida, do que essa ortodoxia que tantas vezes estamos envolvidos, de falar, mas não revelar em nossas atitudes. A casa do sábio não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. A casa do insensato caiu, porque vivia de aparências, foi imediatista, não quis pagar o preço de cavar, de dizer não à tentação, ao desejo de ter rápido aquilo que o aguardaria apenas mais à frente. Mas que a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa história esteja em Cristo Jesus, para todos sempre, amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus por essa palavra.